Olá, boa noite. Você já ouviu falar em bioeconomia? Também conhecida como economia ecológica ou sustentável? Nós convidamos dois especialistas que vão explicar melhor para a gente o que é essa tendência que veio para ficar. O Jornal da UFO começa agora. E daqui a pouco acontece a peça O Céu Sem Estrelas aqui na UFO. E quem tem mais informações é o repórter Júnior Caritel. O Céu Sem Estrelas, esse é o nome da peça que vai acontecer nesta quinta-feira aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E para a gente falar sobre esse assunto, eu vou conversar com essas três pessoas que estão aqui presentes. Mas primeiro, eu vou perguntar para a professora Rose, que é a coordenadora do curso aqui de teatro, que vai contar para a gente como que vai ser essa peça. Boa noite, professora. Me explica aqui como que é o intuito de realizar essa peça, como que surgiu a ideia. Bom, essa peça é resultado do nosso estágio de formatura do curso de licenciatura, que é o estágio de interpretação e atuação em espaços escolares. Então, nós preparamos um texto que diga alguma coisa para os estudantes. Nesse caso, nós pensamos no ensino médio ou no EJA, estudantes um pouco mais velhos, né? E preparamos os nossos estudantes. Nós temos 4 atores em cena, que são todos estudantes, 3 deles já são formandos do curso de teatro. Professora, essa peça ela é uma adaptação que vocês trouxeram para a universidade e que conta qual história? Ela conta a história de uma moça chamada Cecília, que tem muita dificuldade de adaptação social, tanto no meio do trabalho, como na faculdade, entre os amigos. Ela se sente pouco adaptada. E aí, durante o texto, a gente mostra um processo de transformação. E por falar em adaptação, nós temos uma aluna que faz parte desse elenco que vai interpretar essa personagem, não é mesmo? Exatamente, nós temos aqui a Lorena, né, presente, e que a gente tem muito orgulho de estar formando como atriz e como professora de teatro nesse semestre. Bom, enquanto isso, eu vou conversar com a Lorena, que é aluna do curso de teatro aqui da Universidade Federal de Uberlândia e que vai participar dessa peça. E eu quero saber dela como que é aluna, atriz e participar de um primeiro espetáculo aberto ao público. Então, aqui enquanto aluna do curso de teatro, a primeira vez assim, eu já tive outras apresentações como exercício na disciplina, mas de fato o que marcou de característica importante nessa disciplina é eu apresentar nas escolas. Isso tudo trazendo a questão da linguagem corporal, da linguagem facial, expressiva, por meio da língua de sinais e da linguagem teatral. Então isso marca esse diferencial. E a personagem, você se identificou com essa personagem da peça que você está interpretando? Olha, realmente, a Cecília, ela traz muita subjetividade, de fato, muita emoção. E eu procurei de que maneira essas emoções, essa subjetividade, ela pudesse refletir. Eu, enquanto Lorena, enquanto atriz, foi necessário, demandou um esforço para eu apreender isso tudo e adaptar de acordo com a minha subjetividade também e fazer a Cecília segundo o olhar da Lorena. Obviamente, assim, a Lorena, mas trazendo a Lorena para a cena, sim, mas incorporando essa Cecília de acordo com as minhas características, a minha subjetividade. Então demandou um trabalho, mas foi muito bacana de fazer. Agora, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui com a professora o convite para as pessoas participarem e poder assistir esse espetáculo. Dia, horário e local, professora. E a peça vai acontecer aqui no campus Santa Mônica da UFO, bloco 3M, sala de interpretação, às 20 horas, e todos estão convidados. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tá dado o convite, voltamos ao estúdio. Gislene, é com você. Economia, meio ambiente e qualidade de vida são algumas das palavras-chave relacionadas à bioeconomia. Vamos entender melhor agora na reportagem. Gasolina, comida e, nessa época do ano, a saga dos presentes de Natal. A vida que a gente leva envolve compras, consumo. Nossa sociedade movimenta dinheiro. Índices da economia são observados de perto ao redor do mundo. Mas para consumir tanto, a gente consome, antes de mais nada, recursos do planeta. Já que ele é a nossa casa, surge a preocupação de cuidar do quintal. Aparecem ideias como a bioeconomia, que diz o seguinte: que tal utilizar os recursos que o planeta oferece de um jeito inteligente para não faltar depois?
Daí vem uma palavra que você com certeza já ouviu: sustentabilidade. O termo tem relação com outras 4 palavras que começam com R: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. O assunto está tão em alta que hoje em dia empresas e grandes corporações fazem seus produtos e ganham dinheiro pensando na sustentabilidade. Inclusive, pega bem para elas mostrarem que se preocupam com o meio ambiente. É bom para a reputação, passa credibilidade. Nesse cenário, o objetivo da bioeconomia é buscar tecnologias que se preocupem primeiro com a nossa qualidade de vida e com o meio ambiente. Para isso, podem se envolver todas as áreas da economia que usam recursos biológicos, ou seja, recursos de outros seres vivos. A lista é grande, vai desde a produção de alimentos e da indústria farmacêutica até paisagens naturais vendidas como pontos turísticos, por exemplo. O matemático e economista Nicholas Georgescu-Roegen é considerado o pai da bioeconomia. Ele acreditava que a produção de bens materiais, produtos, diminui as energias disponíveis do futuro. Isso prejudicaria as próximas gerações quando chegasse a vez delas de produzir. Preocupada com essa questão, a bioeconomia se baseia numa palavra: a entropia. Parece complicado, mas a ideia é basicamente a seguinte: uma energia só vale a pena se for capaz de se manter sem diminuir o estoque de recursos não renováveis. O petróleo, por exemplo, é um recurso não renovável. Um dos objetivos da bioeconomia é justamente encontrar maneiras de substituir esse recurso natural que gera, por exemplo, a gasolina. A bioeconomia também pensa em soluções para as mudanças climáticas no mundo e outros problemas. O Brasil é considerado um país com chances de se destacar na bioeconomia mundial por causa da riqueza natural que tem. Mas para chegar lá, também precisamos investir na ciência, em áreas como bioenergia e biotecnologia. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são Daniel Caixeta, ele é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, professor também da pós-graduação em Economia e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Boa noite, professor, bem-vindo ao Jornal da UFO. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E aqui ao meu lado também está a professora Cristiane Betanho. Ela que é professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO e coordenadora do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, conhecido como CIEPS. Boa noite, obrigada pela presença, professora. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, professora Gislene. Vamos começar então explicando melhor, assim como foi mostrado agora há pouco, esse termo, professor, ele é novo, como que a gente pode explicar e conhecê-lo na prática? Tá, bom, eu sempre gosto de falar para os meus alunos que é o seguinte: eu dou uma disciplina chamada Economia do Meio Ambiente na graduação de Economia aqui da UFO, e na primeira aula eu gosto de falar o seguinte: olha, economia ecológica, né? A primeira coisa que nos chama a atenção é que os dois nomes têm o mesmo prefixo, eco, né? E eco vem de oikos, do grego, que é casa. Então a economia é oikos nomos, que é regra da casa, e a ecologia é oikos logos, estudo da casa. Então a gente percebe que essas duas disciplinas, elas têm o mesmo objeto de pesquisa. O problema é que ao longo das suas trajetórias científicas, essas disciplinas foram se distanciando cada vez mais. E a proposta agora, né, com a emergência da nomenclatura economia ecológica ou bioeconomia, é fazer com que essas duas disciplinas voltem a se reaproximar, né, porque a gente parte de uma constatação de que o modelo civilizatório que emergiu após a Revolução Industrial, ele é um modelo com base no extrair, produzir, consumir e descartar. É um modelo linear. E esse modelo linear vem trazendo uma série de impactos com potencial catastrófico, inclusive. Nós estamos vendo a questão do clima, que se debate muito, e a questão da erosão da biodiversidade também, né? Então, o paradigma da bioeconomia, embora esse termo tenha sido usado lá na década de 1970 pelo Georgescu, como foi colocado lá na reportagem, esse
esse debate agora visa como reconciliar essas duas coisas, tanto o sistema econômico como o sistema ecológico. Então, a ideia é basicamente isso. É claro que nós não temos respostas, né? A maior parte das nossas discussões passa pelas problematizações do atual sistema produtivo que nós temos e como é que nós fazemos esse sistema produtivo se tornar mais sustentável, tá? Agora, quando a gente fala sustentável, a gente tem que entender que a gente está se tratando, a gente não quer salvar o planeta ou salvar a humanidade, são expressões equivocadas. Nós não vamos salvar o planeta, porque o planeta vai acabar em algum momento, e até mesmo a humanidade, como outras espécies extinguiram. O que nós estamos tentando fazer é tornar a relação entre homem e natureza mais sustentável. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter em mente que o que nós queremos sustentar é uma relação harmoniosa entre natureza e o homem, certo? Certo. Partindo então desse ponto interessante da sustentabilidade, professora Cristiane, como que você entende a relação da sustentabilidade à bioeconomia? Muito interessante, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, pensando em bioeconomia, o foco desse processo da sustentabilidade basicamente está em equilibrar, né, as dimensões conflitantes do desenvolvimento, né, a presença do ser humano, a questão do consumo equilibrado dos recursos naturais, mas também esse fator econômico, né, o dar resultado econômico, que é típico do modo de produção capitalista, que rege a nossa economia. Então, quando a gente fala nessa sustentabilidade, né, na prática das empresas, então vamos pensar em reduzir, né, em reutilizar, em reciclar, mas o outro R, que é o repensar, não é feito, porque toda a base na economia de mercado, ela visa a continuidade do processo do consumo. A gente não repensa o consumo, porque a máquina é movimentada pelo consumo, né? Então, a partir da experiência que a gente tem na incubadora, no CIEPS, a ideia central é partir de um outro conceito de sustentabilidade, já a partir das teorias críticas, porque a ideia central, então, é pensar no processo de sustentabilidade como você ter sob controle realmente das populações os processos de produção e reprodução, né, das condições materiais de vida que são importantes. Então é assim o pensar, por que eu tenho que consumir isso? Né? Porque eu não posso consumir aquelas coisas que culturalmente estão próximas a mim, né? Por que a garrafa de refrigerante, ela saiu, né? Na reportagem mostra aquela quantidade de garrafas PET imensa. E na nossa infância, antes de ontem, né? As garrafas de refrigerante eram garrafas de vidro, de 1 litro. E as famílias eram muito maiores do que as famílias de hoje, né? Então, a gente tinha uma família média de 5 pessoas, no entanto, a garrafa de refrigerante, ela tinha 1 litro. Hoje, a gente tem famílias menores, né? Famílias médias de 3 pessoas, 3 e pouquinho, mas a maior garrafa de refrigerante tem 3 litros, né? Então, nós fomos sempre convidados a consumir mais e mais e mais, e o processo do consumo, ele é insustentável, né? Então, no final das contas, a gente percebe que não é um triângulo equilátero, não, né? A gente não tem um equilíbrio da dimensão econômica com a social e a ambiental. O triângulo é isósceles, ele é pontudão. Se não houver viabilidade econômica, né, como as empresas, né, se fazem um cálculo racional, se não for economicamente viável, não interessa se é social e ambientalmente sustentável. E isso traz desafios para se pensar, né, Leonardo, nessa questão. Como que a gente vai, Daniel, desculpa, como que a gente vai resolver essa questão na prática, né? Se a gente não colocar um freio ao consumo, como resolver a questão do impacto sobre o ambiente? Aproveitando essa pergunta, no segundo bloco, a gente volta, professor, para você responder ela. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia movimenta no mercado mundial aproximadamente 2 trilhões de euros e gera em média 22 milhões de empregos. Como está a bioeconomia no Brasil? Você vai saber depois do intervalo.
Estamos de volta e agora é hora de conferir a previsão do tempo. Amanhã de sexta-feira em Uberlândia tem sol forte, mas à tarde algumas pancadas de chuva podem surgir. A mínima é de 20 e a máxima 30 graus. Em Patos de Minas, calor e previsão de chuva a qualquer momento do dia. Termômetros marcam entre 20 e 33 graus. Monte Carmelo com dia ensolarado e 90% de probabilidade de chuva. A temperatura máxima é de 32 graus e a mínima 22. Calor intenso em Tuiutaba, mas a chuva deve chegar na parte da tarde. A mínima fica 22 e a máxima 35 graus. Sexta-feira quente também em Prata, com temperatura mínima de 22 graus e máxima de até 33. Será que as pessoas sabem o que é bioeconomia? A nossa equipe perguntou para elas, olha só. Você sabe o que é bioeconomia? Não. Tem ideia do que seja? Olha, alguma coisa de economia relacionada ao meio ambiente, né? Assim, coisa sustentável e tal. Meio que uma economia meio sustentável. Uma que você consegue reutilizar ela, tipo isso. Você sabe o que é bioeconomia? Não, Tem ideia do que possa ser? só imagino. O quê? Bom, alguma parte da economia que trate sobre assuntos, sei lá, biológicos, algo do tipo. Professor Daniel, no primeiro bloco nós conversamos sobre o que é bioeconomia. É interessante ver também o que os alunos pensam sobre o assunto. Como fica a questão da ética e dos valores nesse contexto também de bioeconomia? Olha, o interessante é que quando a gente vai estudar o início da ciência econômica, a gente percebe que ela nasceu da pena de um filósofo moral, de um professor de ética, que era o Adam Smith, lá na Universidade de Glasgow, na Escócia. E antes de ele escrever o famoso livro A Riqueza das Nações, que todo mundo já deve ter ouvido falar, ele escreveu, anos antes, em 1759, ele publicou um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, que era um tratado de ética. E assim como aconteceu também com a economia e a ecologia, que foram se distanciando, a economia e a ética também foram se distanciando ao longo das suas trajetórias, tá? E hoje, a discussão de sustentabilidade, ela passa necessariamente pela questão dos valores e da ética, né? Ética é o estudo das mudanças dos valores que vão acontecendo na sociedade. Isso é fundamental. Por exemplo, quando nós discutimos consumo, que a professora Cristiane disse, ela diz que nós precisamos, de alguma forma, repensar a forma como as pessoas consomem, tá? Eu estou inteiramente de acordo com isso. O fato é o seguinte, nós não estamos querendo acabar com o consumo, né? O fato é o seguinte, nós temos que sair de uma sociedade consumista, que é a qual nós estamos dentro da qual nós estamos vivendo, para uma sociedade apenas de consumo, em que as pessoas tenham condições de satisfazer as suas necessidades básicas, mas elas não sejam consumistas. O que eu considero uma sociedade consumista? Sociedade consumista é aquela em que o principal eixo de emulação e reprodução social se dá pelo consumo. E isso claramente é insustentável, tá? Então, um dos desafios é sair de uma sociedade consumista para partir para uma sociedade de consumo apenas, em que as pessoas sejam conscientes do que estão consumindo e para que estão consumindo. E, obviamente, que essa discussão passa pela discussão também de valores compartilhados pela sociedade. E a partir desse ponto, então, professora Cristiane, como que fica a economia solidária e a bioeconomia? É possível relacionar as duas? Como? Sem dúvida alguma, né? Como a gente trabalha com a incubadora, né, o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, essa questão do repensar os processos de consumo, né, pensando nessa questão da bioeconomia, mas aprofundando esse processo, a gente tem falado, Daniel, no consumo crítico e solidário. A ideia central é realmente, quando você consome alguma coisa, você está, de uma forma ou de outra, ratificando a estratégia daquela organização, né? Mas a ideia é pensar, se a gente não conhece a empresa que produziu alguma coisa, né? A gente só conhece a organização a partir dos materiais de comunicação que ela própria disponibiliza, será que a gente consegue realmente
dar um voto de confiança para essas organizações, isso é feito, né, de forma realmente consciente. Hoje o que a gente tem muito é consumismo mesmo, né? Você só é alguém se você consome alguma coisa. A ideia, a partir dos princípios da economia popular e solidária, é aprofundar esse processo do consumo crítico, adicionando a questão da solidariedade. Então, a ideia de você juntar, né, unir os trabalhadores produtores e os trabalhadores consumidores em torno daquele processo, né? Então, evidenciar o fato de que produção e consumo são parte de um mesmo processo, né? Mas esse processo, a partir, né, na economia de mercado, ele é unilateral. A ideia é chamar a atenção para o processo político envolvido nisso, né? E uma das experiências que a gente tem dentro da universidade é a Feirinha Solidária da UFO, que, dentro dessa questão da bioeconomia, ressalta a ideia de uma produção de baixo carbono, né? Uma produção sem adubos químicos, sem fertilizantes químicos, uma produção que seja sustentável, porque dentro de um mesmo espaço você não produz só para você também está produzindo para a natureza, né? E um espaço em que os consumidores e os produtores se encontram todas as semanas, né? Não só para consumir coisas, mas trocando experiências de vida e se enriquecendo a partir desse contato. Certo. E para a gente encerrar então, professor Daniel, a bioeconomia é uma tendência que veio para ficar e qual que é o cenário dela no Brasil? Olha, sem dúvida alguma é uma tendência que veio para ficar, né? Eu sou apenas um pouco pessimista, digamos assim, com a consolidação dessa ideia no Brasil, né? Porque, veja bem, nós estamos passando por um momento em que as pessoas estão começando a questionar coisas que já são consensuais na ciência. Por exemplo, as mudanças climáticas, né? Num estudo recente, um grupo de autores mostrou que dos milhares de trabalhos publicados recentemente sobre o tema das mudanças climáticas, 98% convergem para a conclusão de que elas de fato são causadas por ações antrópicas, emissão de CO2 e desmatamento. E a gente percebe que no Brasil nós temos alguns atores que estão questionando isso, né? Então é uma atitude um pouco obscurantista, eu diria. Então isso pode de alguma forma emperrar o processo de consolidação de uma bioeconomia, ou que vem também sendo chamada de economia circular. Porque no início da minha fala eu disse que o processo que nós temos hoje é extrair, produzir, consumir e descartar. As empresas hoje estão pensando num processo circular, né, em que aquilo que eu descarto volta novamente, né? Então, são aqueles R's que apareceram na reportagem no início do programa, certo? Certo. E para a gente então encerrar também, sua fala final, professora, para quem mora em Uberlândia e também é da região e quer conhecer melhor esse trabalho da Feirinha Solidária, faz o convite, conta para a gente como participar. Ai, que ótimo! Gente, sejam muito bem-vindos no sábado, das 8h30 ao meio-dia. A Feirinha Solidária da UFO acontece aqui no campus Santa Mônica, no Centro de Convivência. E agora, às terças, nós temos a feirinha lá no campus Umuarama, também no Centro de Convivência, também das 8 até o meio-dia, né? Apareçam, vocês vão poder adquirir hortifrutis, né, produtos de panifício, feitos pelos próprios agricultores, né, e comercializados por eles. Então, a gente está falando em preços justos e, né, conhecer quem está produzindo valor na sociedade. Tá certo. Obrigada, professora. Uma tecnologia inovadora. Pesquisadores da UFO desenvolveram um computador que, com o olhar, é possível enviar comandos. Saiba mais na reportagem. Olhares atentos para a inovação. Pesquisadores da UFO desenvolveram uma tecnologia capaz de revolucionar a vida de muita gente. Os primeiros testes foram feitos hoje na instituição. O coordenador do Núcleo de Tecnologia Assistiva conta como tudo começou. A disciplina é semestral, então os alunos estão desenvolvendo há cerca de 4 meses, né, esse trabalho. Mas ele já agrega conhecimento, né, de vários anos aí que a gente tem nessa área de tecnologia assistiva. A jovem Ana Vitória, de 13 anos, foi a voluntária que pôde fazer essa experiência.
Ela possui atrofia muscular espinhal tipo 1 e veio de Uberaba com os pais para experimentar o equipamento. Para Márcio, uma tecnologia inovadora. A prioridade seria uma cadeira motorizada para ela, para estar se locomovendo e ficar mais independente. Aí o professor Eduardo, o pessoal apresentou esse projeto desse leitor óptico, que ela poderia escrever, internet. Aí no momento a gente achou que ia ser muito mais revolucionário para ela, no momento, né? Então assim, internet, escrever, ficar independente para escrever e apostamos nisso aí. O equipamento funciona da seguinte forma: um teclado virtual, sensor que acompanha o movimento dos olhos e várias opções na tela para escolher. Pronto! Desta forma, a Vicky navega pela internet. O estudante de Engenharia Biomédica da UFO é um dos envolvidos no projeto e destaca os bons resultados da pesquisa. Nosso resultado foi maravilhoso. Eu vi muitas pessoas tendo dificuldade, eu não imaginei que ia ser tão fácil de usar, que ia ficar tão bom. Ela tem uma habilidade inacreditável, tanto de aprendizado como de uso do software. Ela olha muito fixamente. Às vezes quando a gente está olhando, porque como o teclado é controlado pelo olho, às vezes a gente olha e ele fica trocando de tecla, a gente fica meio perdido, mas ela olha muito bem, ela seleciona a tecla, ela sabe exatamente o que ela está falando, e ela mexe nesse teclado melhor do que a gente, algumas pessoas do grupo que tentaram e sofreram muito e resolveram falar, gente, eu vou fazer outra parte. Tudo em função da praticidade e da realização. É a tecnologia que colabora para o futuro. No caso, para a Vicky, ainda está na parte de operação do computador e comunicação alternativa, que ela tem dificuldade de fala. Então esse sistema vai facilitar bastante a comunicação dela. Eu espero assim, ela vai se desenvolver muito mais, é uma criança já alfabetizada, graças a Deus, e acho que assim, ela vai conseguir superar várias limitações aí, e que sirvam para outras crianças aí também, outras pessoas. E antes de encerrar o Jornal da UFO, uma boa notícia. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, conhecido também como INEP, publicou o resultado do Índice Geral de Cursos referente a 2017. A UFO ficou entre as melhores instituições de ensino do país. O ranking, divulgado anualmente, é o principal indicador de qualidade do ensino superior adotado pelo MEC, o Ministério da Educação. A Universidade Federal de Uberlândia obteve o conceito 4 no Índice Geral de Cursos, considerado nível de excelência. Desde o início deste sistema de avaliação, em 2008, a UFO mantém a marca de 4 pontos. Professor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no jornal. Volte sempre. Disponha. Muito obrigado. Obrigada também, professora Cristiane, por todas as informações compartilhadas. Que possamos voltar, né, Daniel, para fazer outro debate desse sentido. Foi muito bom. Tá certo, com certeza. O Jornal da UFO de hoje, então, termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma boa noite.